Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho comentar alguns trechos de Memórias do Subsolo de Dostoiévski, no quadro Pílulas de Interpretação, que é um quadro em que eu leio trechos de uma obra, prosa, poema ou teatro e comento e analiso. Por que eu escolhi esta obra? Porque eu acho essa obra muito, mas muito interessante mesmo. A gente vê aqui o que há de melhor em Dostoiévski, o que ele sabe fazer de melhor, que é o que? Traçar o perfil psicológico do personagem. O enredo desta obra não está à altura dos de Crime e Castigo, os Irmãos Karamazov, mesmo porque é o tamanho deste livro. Tem gente que considera até novela. Mas o que Dostoiévski faz de melhor, como eu já disse, está aqui. A segunda coisa que ele faz bem é enredo. Já a narração deixa a desejar, né? Como eu já pontuei várias vezes. E aqui a gente vê características que a gente vê em Crime e Castigo, mais adiante eu vou pontuar. E um pouco também do que a gente vê em Um Sonho de um Homem Ridículo, que é um conto dele muito bom, que eu já andei comentando ele por aqui. Este livro, antes de continuar, este livro já foi traduzido aqui como Notas do Subterrâneo, Notas do Subsolo e por aí vai. O livro é dividido em duas partes. A primeira, o subsolo, a segunda, a propósito da neve molhada. A primeira parte, o subsolo, o que é o subsolo? A mente deste ser. A segunda parte, a propósito da neve molhada, é uma parte em que ele narra fatos que exemplificam o que ele disse aqui, né? Ele diz, eu já vou comentar, claro, mas ele diz que ele é um homem mau e tal. Então aqui ele narra fatos. Aqui nesta primeira parte a gente fica à mercê do solilóquio dele, da conversa que ele tem com ele mesmo. Mas ele fala diretamente com o leitor. E aqui ele já narra fatos. Vamos ver como ele começa essa história. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Aliás, não entendo o níquel da minha doença e não sei ao certo do que estou sofrendo. Não me trato e nunca me tratei, embora respeite a medicina e os médicos. Ademais, sou supersticioso ao extremo. Bem, ao menos o bastante para respeitar a medicina. Sou suficientemente instruído para não ter nenhuma superstição, mas sou supersticioso. Percebam que neste comecinho já há muita semelhança com O Sonho de um Homem Ridículo. Sou um homem doente, um homem mau, um homem desagradável. Creio que sofro do fígado. Agora eu vou até pegar aqui o trecho o comecinho também do conto O Homem Ridículo, Sonho de um Homem Ridículo, para ler para vocês. Eu sou um homem ridículo, agora eles me chamam de louco. Isso seria uma promoção se eu não continuasse sendo para eles tão ridículo quanto antes. A semelhança está só nesse começo? Não, a semelhança está para além disso, porque tanto no Sonho do Homem Ridículo quanto aqui, quanto no Crime e Castigo, a gente tem um personagem atordoado, em conflito consigo mesmo, se culpando e se martirizando. A questão do martírio eu acho que mais em Crime e Castigo. Aqui não chega tanto a ser martírio. Aqui também não. Aqui a gente tem um narrador narrando suas memórias, né? Principalmente a segunda parte, que ele narra fatos passados quando ele era jovem. E aqui ele está com 40 anos, nesse começo, e começa falando essas coisas. Eu já disse para vocês em um outro vídeo que aqui o narrador, ele se culpa, depois ele volta atrás. Então assim, ele se acha doente, depois acha que não, se acha mal, depois também não. É como se ele tivesse em conflito com a sua própria consciência. Mas você pode interpretar como não conflito, como uma artimanha para seduzir o leitor, para envolver o leitor. Tem gente que interpreta dessa forma. Eu não sou muito inclinada a essa interpretação não, que ele faz isso como artifício para seduzir o leitor, mais ou menos como o Bentinho de Dom Casmurro faz lá para se vitimizar, né? Aqui a gente tem um narrador esperto, que dá voltas. Mas o fato de ele ser esperto não quer dizer que ele esteja querendo enganar, esteja com artimanha, que esteja querendo envolver.
Ele se diz mal, mas em muitos momentos volta atrás. E reconsidera e depois diz o quão mal é e tal. Ele faz o que a gente faz com a gente mesmo, sempre. Por isso que no outro vídeo que eu comentei, acho que sobre memórias, né, memória na literatura, eu disse que é como se fosse um superego narrando. Às vezes superego, às vezes não. Fica essa mescla. Essa narração de Dostoiévski é bem interessante, é diferente das outras. Eu disse para vocês também que isso aqui com certeza foi um prato cheio para Freud. Por quê? Porque aqui ele entra em diálogo com a sua própria consciência. Por isso que tem essa questão de conflito. Vai e vem, vai e vem. Então ele vai falando de si e depois se defende também. Se me dói o fígado, que doa mais ainda. Ele parece não ter dó de si. Tipo, eu mereço sofrer. Parece que ele se martiriza. Mas em alguns momentos ele também se alivia. Como se ele dissesse, eu sou assim, mas não sou só eu que sou assim. Se não sou só eu que sou assim, o fato de eu ser assim não me desqualifica tanto. Porque outras pessoas também o são. Mais ou menos isso. Agora eu quero ir mais adiante. Vejam só o que ele fala. O caso todo, a maior ignomínia, consistia justamente em que, a todo momento, mesmo no instante do meu mais intenso rancor, eu tinha consciência. E de modo vergonhoso de que não era uma pessoa má. Estão vendo? Nem mesmo enraivecida, que apenas assustava passarinhos em vão e me divertia com isso. Minha boca espumava, mas se alguém me trouxesse alguma bonequinha, me desse chazinho com açúcar, é possível que eu me acalmasse. Ficaria até comovido no fundo da alma, embora certamente depois rangesse os dentes para mim mesmo e, de vergonha, sofresse de insônia por alguns meses. É hábito meu ser assim. A gente tem um narrador que em alguns momentos parece vaidoso, e em alguns momentos parece que se martiriza, se autoflagela. É como se fosse um duelo entre a consciência e o superego. Agora eu vou pular bastante, porque o que me interessa está mais no final, né? Porque são pílulas de interpretação, não vou comentar a obra inteira. Eu comento mais ou menos a obra toda quando é conto, mas não é o caso aqui. Mas aí para vocês entenderem, né? Como eu avanço bastante, para vocês entenderem sobre o que eu vou comentar, tenho que dar um contexto. O que que ele faz? Aqui já na parte em que ele está narrando fatos de 20 anos passados, em que ele era funcionário público, né? Mas ele era pobre, sempre aquela figura do pobre desvalido, né, que Dostoiévski pinta, é o desvalido mais inteligente, como Raskolnikov. E ele arruma confusão com os colegas. Ele não é bem quisto porque ele é desagradável, ele faz questão de ser desagradável, e é desagradável para provocar, e se mete em confusão, e se endivida para provar que é bom, para não dar gostinho aos outros, enfim. E aí depois de uma situação aqui, de um jantar, que ele se convidou e não foi bem tratado e tal, ele quis chamar um outro, ofender o outro e partir pro duelo. Ele sabia que muito provavelmente ele ia morrer e tal, e foi atrás do outro. Só que o que acontece? Ele vai para um prostíbulo. Ele acaba não indo lá, tirar satisfação ou qualquer coisa assim. Vai para um prostíbulo, encontra e se deita com a Lisa, uma prostituta. De novo, a gente tem a figura de prostituta, que é uma figura muito comum na obra de Dostoiévski. Todo grande romance dele tem uma prostituta. E ele fala coisas bonitas para essa prostituta. Bonitas não, ele fala coisas cruéis. Mas assim, à primeira vista, o que ele fala é para o bem dela. Então, ele dá um choque de realidade nela, dando a impressão de que quer que ela mude de vida, que ela merece coisa melhor. Então, ele fala coisas duras para ela. E ela fica abalada com isso. Então ele fala coisas duras, como se fosse um moralista, um redentor, dá o endereço dele pra ela, tá. Só que ele não estava afim realmente de ajudá-la. Só que depois, dias depois, ela vai bater na casa dele. E ele a odeia por isso. Porque não era pra ela ter ido lá, aí ela vê que ele é pobre, ele se sente humilhado, e ele se sente mais humilhado que ela. Ele quis humilhá-la para se sentir superior a ela, porque ele estava se sentindo miserável nessa situação toda, que foi humilhado pelos colegas. Então ele precisou de achar alguém que ele considerasse numa situação inferior para parecer superior.
Só que depois a moça vai procurá-lo numa outra situação, dias depois ou no dia seguinte, não sei. E ele tá lá, despido desta couraça de superioridade, porque ela o vê lá na pensão dele com o criado, né? Ele chama de criado dele, o humilhando, porque ele devia pro criado, enfim, coisas assim. Numa situação miserável. Então é este trecho que eu vou ler para vocês. Aí ele pergunta a ela, já tá lá, ele ficou todo envergonhado, odiando ela por ter ido, e ele pergunta: diga-me, por favor, para que veio a minha casa? Comecei perdendo o fôlego e até mesmo sem atentar para a ordem lógica das minhas palavras. Eu queria dizer tudo de uma vez, numa rajada, nem me preocupou sequer saber por onde começar. Por que você veio? Responda, responda! Exclamava, quase perdendo a consciência de mim mesmo. Vou dizer-lhe, mãezinha, para que veio aqui. Veio porque eu disse então a você palavras piedosas. Pois bem, você ficou enternecida com elas e agora quis ouvir de novo palavras piedosas. Pois saiba de uma vez que eu então estava rindo de você. E agora também rio. Por que está tremendo? Sim, eu ria. Eu tinha sido ofendido ao jantar pelos que estiveram naquela casa antes de mim. Fui até lá para espancar um deles, um oficial, mas não deu certo, não o encontrei. Tinha que desabafar sobre alguém o meu despeito. Tomar o que era meu. Apareceu você e eu descarreguei sobre você todo o meu rancor. Zombei de você. Humilharam-me e eu também queria humilhar. Amassaram-me como um trapo. E eu também quis mostrar que podia mandar. Eis o que aconteceu. E você pensou que eu ia para lá de propósito para salvá-la, não? Você pensou isso? Você pensou isso? Percebam a dureza desse ser. É por isso que ele fala que ele é uma pessoa má. Ele, na verdade, assim, o que Dostoiévski pinta aqui? Aqui tem um pouco de tudo que a gente já conhece. A figura da prostituta, aquele personagem moralista que diz coisas para salvar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Temos também essa tentativa de redenção, né? Dostoiévski sempre quer redimir alguém, né? Isso tem muito a ver com a religiosidade dele e com o moralismo. Então, queria redimir a prostituta, tirá-la daquela vida. Só que esse personagem não é bonzinho, como ele mesmo disse. Mas, ao mesmo tempo que ele fala que é mal, diz coisas duras, depois ele se arrepende. Então, é um conflito eterno, porque na verdade ele quer ter raiva, porque ele tem raiva de si, tem muita raiva dentro dele. E aí ele quer destilar essa raiva. Ele tem muita raiva por conta da sua condição social, porque ele não tem dinheiro. Ele tem muita raiva do seu modo de estar no mundo e ele se compara. Então a gente tem aqui relações de comparação. Ele se compara aos colegas e em comparação aos colegas ele é inferior. Aí ele vai procurar uma que está em condições inferiores que a dele, socialmente falando, e promete mundos e fundos e depois humilha, diz coisas duras. Em outro momento aqui ele fala: não me deixam, eu não posso ser bondoso, mal proferi. Em seguida fui até o divã, caí nele de bruços e passei um quarto de hora soluçando, presa de um verdadeiro acesso de histeria. Ela deixou-se cair junto a mim, abraçou-me e pareceu petrificar-se naquele abraço. Então, nessa cena, né, ele está falando da Lisa ainda, da prostituta. Ele já tinha chorado antes na frente dela. Então, nessa cena você não sabe quem é mais miserável. Ele nesse conflito, ele com essa necessidade de ferir o outro, porque está se sentindo miserável, e ele tem que destilar isso, mas depois se arrepende e fica essa situação. E aí ela vai embora. Aí o que ele diz para o leitor? Quis ainda pouco mentir, escrever que eu fizera aquilo sem querer, não sabendo o que faria, fora de mim, por tolice. Mas não quero mentir e por isso digo francamente que abri mão dela e coloquei ali por raiva. Veio-me à mente fazê-lo quando eu corria de um canto para outro do quarto e ela estava sentada atrás do biombo. Mas eis o que posso dizer, com certeza, cometi esta crueldade, ainda que intencionalmente, mas não com o coração, e sim com a minha cabeça má. Esta crueldade era tão artificial, mental, inventada, livresca, que eu mesmo não a suportei um instante sequer. A princípio corri para um canto, a fim de não ver, e depois, presa de vergonha e desespero, precipitei-me atrás de Lisa.
abri a porta do apartamento e me pus a prestar atenção. Ele começa a chamar por ela, mas ela já tinha ido embora. Percebam que ser confuso. Ele não dá conta de si, ele não dá conta de suas emoções. Mas, por fim, ele fala assim: mesmo agora, passados tantos anos, tudo isso me vem à memória de modo demasiadamente mal. Muita coisa eu lembro agora realmente como um mal, mas não será melhor encerrar aqui as memórias? Parece-me que cometi um erro começando a escrevê-las. Pelo menos senti vergonha todo o tempo em que escrevi esta novela. E que isto não é mais literatura, mas um castigo correcional. Ou seja, ele está escrevendo para se penitenciar. Como isso seria uma penitência? Porque ele coloca suas emoções sob uma lupa, analisando, relembrando. Naquela perspectiva que eu falei para vocês, a gente relembra um fato do passado, mas o atualiza com as nossas emoções do presente. Passados 20 anos, ele se adjetiva como mal. Naquele momento em que ele fez aquelas coisas, será que ele se adjetivaria como mal? Né? Quando ele fez aquilo com a Lisa, ele estava confuso, ele tinha raiva dela, ele tinha ódio. Mas talvez ele não pensasse dessa forma. 20 anos depois, com 40 anos, ele rotula as coisas. Se diz mal, mas ainda assim, 40 anos depois, a gente tem essa personagem que se diz mal, mas depois diz que não era tão nossa. No calor das suas emoções, dos fatos, 20 anos antes, ele tinha os conflitos. Tudo à flor da pele. 20 anos depois, os conflitos são mentais ainda, não são mais emocionais. Então assim, ele diz e diz. É como se ele tivesse colocando, por isso que é correcional, como se ele tivesse colocando os fatos na mesa e analisando. E essa análise é como se fosse feita por meio da sua consciência e do seu superego. Por isso a gente tem essas coisas ambíguas, estes posicionamentos ambíguos. Então, o jovem tinha ações conflitantes por conta daquelas situações sociais e tudo mais. Aqui ele está mais velho, acho que está aposentado. Ele já não tem esse problema mais de situação social, né? Pelo menos não o afetando tanto, e ele analisa tudo sob duas óticas, uma correcional moralista e a outra mais consciente, mais humana, mais piedosa de si mesma. Como o Freud deve ter deitado e rolado em cima disso aqui, aí ele continua. De fato, contar, por exemplo, longas novelas sobre como eu fiz fracassar a minha vida por meio do apodrecimento moral a um canto, da insuficiência do ambiente, desacostumando-me de tudo o que é vivo por meio de um enraivecido rancor no subsolo, por Deus que não é interessante. Um romance precisa de herói, e no caso foram acumulados intencionalmente todos os traços de um anti-herói. E, principalmente, tudo isso dará uma impressão extremamente desagradável, porque todos nós estávamos desacostumados da vida, todos capengamos, uns mais, outros menos. Percebam, ele está falando de todos, então assim, ele é um sujeito abjeto, ele é mau? Mas não é sozinho. Vocês percebem como é conflitante? É como se fosse a consciência e o superego, sempre ali atuando. É claro que quando eu falo superego, eu estou cometendo um anacronismo, porque Freud não tinha cunhado esse termo ainda, né? E não existia psicanálise ainda. Então esse termo superego, né, na perspectiva psicanalítica, não existia ainda. A gente percebe claramente que há dois viés de análise do comportamento dele. Um que condena e outro que absolve o tempo inteiro. Então é isso, os pontos que eu queria chamar a atenção são esses. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês já leram, o que acharam, se acharam a obra fácil, difícil, enfim. Me digam o que vocês acharam dessa obra de Dostoiévski. Muito obrigada por assistirem e não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos e tchau, tchau.